Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, como vocês já sabem, nós vamos ter as nossas aulas de estomatologia agora, né, aqui pelo ambiente virtual, né? Nós estamos aí de quarentena, né, mas não estamos de férias, né? Repito o que eu já falei, né, para as outras turmas. Então, gente, é o seguinte, nós vamos fazer uma série de vídeos, eu vou postar no YouTube, que aí vocês podem ver a qualquer momento, tá? E esses vídeos terão atividades, tá? Então nós vamos trabalhar isso, tá certo? Então a aula de hoje vai ser sobre lesões fundamentais, tá? Nós falamos bastante de anamnese, né? Falamos de verificação de sintomas dos nossos pacientes, né? E alguns sinais, tipos de exame, aferição de pressão, exame físico, exame clínico, né? As nossas avaliações que a gente costuma fazer, tá bom? E agora nós vamos falar de lesões fundamentais, tá? Então veja, pessoal, por que é importante a gente identificar essas lesões fundamentais? Porque primeiro são as lesões que nos chamam a atenção, né? Então nós chamamos elas de fundamentais, não é por acaso. Então são lesões que realmente nos chamam a atenção, são fáceis de serem percebidas e normalmente nos dão um indicativo bem importante para que nós possamos, né, chegar ao nosso diagnóstico, né, que é o alvo principal, né, de toda a nossa investigação estomatológica dos nossos pacientes, conforme a gente já conversou em aulas presenciais, né. Eu acho que isso já ficou muito bem claro para vocês, tá? Então essas lesões fundamentais a gente pode dividir de maneira geral, né, da seguinte maneira: lesões de manchas, né, alterações de cor, tá? Lesões elevadas, ou seja, o meu tecido vai ter algum tipo de elevação, e lesões deprimidas, né? O meu tecido ele tem uma espécie de cavitação, né, de buraco, normalmente as úlceras, tá? Então nós vamos dividir as lesões dessa maneira, tá bom? Vejam, nós temos uma infinidade de lesões que são fundamentais, tá? Então, dentre aqui todas essas que a gente está mostrando, nós temos lesões planas, ou só de alteração de cor, lesões, estão todas misturadas aqui, tá? Lesões elevadas e lesões deprimidas, tá bom? Então nós vamos tentar falar um pouquinho sobre elas, esse é o nosso objetivo. Esses sinais nos ajudam a chegar no nosso diagnóstico, tá bom? Faz parte da nossa investigação estomatológica. Essas lesões fundamentais, ou elementares, a gente chama de lesões elementares também, elas são lesões que elas correspondem às alterações, né, patológicas, já a nível patogênico, né? Então já houveram algumas modificações microscópicas, micromoleculares, né, naquele período pré-patogênico que a gente já havia conversado, e agora nós temos aí alterações visíveis, né, já temos sinais, tá certo? E elas normalmente nos ajudam. Por quê? Porque quando eu vejo essa aparência macroscópica e associo isso à histologia, isso é fundamental, que eu consiga, né, formular meu diagnóstico e compreender também a patogênese dessa doença, tá? Então, dentro das nossas investigações estomatológicas, a gente precisa estar de olho nisso, tá bom, pessoal? Então, essa é a importância da gente conhecer essas lesões, tudo bem? Então, que isso fique aí bem sossegado, tá? Pessoal, nós vamos falar de lesões planas. Então, o que são lesões planas? São lesões que não têm nem elevação, nem depressão tecidual. É uma lesão que não muda a estrutura tecidual nesse quesito elevação ou depressão. Então, normalmente, se ela não aumenta nem diminui o meu tecido, eu vou perceber essa lesão como? Com algum tipo de alteração de cor, né? E é justamente isso, né? As principais lesões planas que nós temos são alterações chamadas de manchas e máculas, né? Manchas e máculas, tá? Então são alterações de cor, tá? Que não há nenhum tipo de elevação ou depressão, mas eu percebo de maneira muito fácil uma alteração de cor. A cor está diferente, tá? Então é isso que a gente costuma perceber. Então nós temos aí uma mácula, que é uma alteração de cor pequena, tá? Uma discromiazinha pequena, muda a cor, tá certo? E a mancha. Aí a mancha é uma alteração de cor um pouco mais elevada. É muito comum em odontologia algumas manchas. Tatuagem por amálgama, né? Então, por exemplo, é a mais comum, né? Às vezes pacientes que faziam antigamente aquelas apsectomias, removia o ápicezinho e aí obturava, fazia uma retroobturação com amálgama, e aí ficava tudo manchado o tecido, uma espécie de tatuagem, né? Então temos essas alterações, tá?
Essas alterações, pessoal, elas podem variar desde uma simples, né, tatuagem por amálgama, uma pigmentação intrínseca por metais que a gente usa, né, usava, né, há um bom tempo atrás, até, né, problemas já, né, como melanomas, né, como pigmentações, né, causadas por algum outro tipo de depósitos exógenos, né, e etc. Né? Mas nós temos aí desde manchamento simples até, né, melanomas. Então, são pigmentações que podem realmente, né, nos dar aí uma variedade muito grande de possíveis diagnósticos, e a gente precisa estar esperto com isso. Tá? De qualquer maneira, a gente precisa estar observando, anotando, se for o caso, biopsiando, para verificar aí o que está acontecendo. Tá? Então, é muito importante que a gente não é porque não tem elevação de depressão que a gente não vai ficar preocupado. Tá? Realmente, todo e qualquer fator que foge àquilo que a gente, né, tem como característica de normalidade, merece ser investigado e, se necessário, biopsiado para verificar, na parte histológica, né, o que alteração que está acontecendo ali. E aí, dentro dessas placas, vocês vão ter algumas que vocês já viram bastante aí no período passado com relação à patologia. Então nós temos lesões brancas, lembram? Um monte de placas brancas que, né, existiam, líquen plano e etc. Né? Leucoplasias, então são tipos de lesões, são lesões do tipo placa. Tá? Então a gente precisa realmente verificar. Eu vou botar aqui um slide para vocês verem a quantidade de lesões, né, desse padrão que nós temos. Tá? Bom, então assim, quando nós verificamos essas lesões elevadas, né, então até meio centímetro, 5 milímetros, né, conversamos um pouco já, e acima disso, acima de 5 milímetros ou meio centímetro, a gente já chama de nódulo. Tá? Então esses nódulos já são lesões um pouco maiores, mais fáceis de serem visualizadas, são sinais bem importantes. Eles envolvem tecido epitelial e conjuntivo, ou um ou outro, ou os dois, tá? Até porque tem um volume um pouco maior. E a gente classifica esses nódulos, pessoal, da seguinte maneira. Esses nódulos a gente classifica, normalmente quanto a base. Então, está aqui o tecido epitelial. Tá? Então, quando esse nódulo ele vem e forma uma cúpula aqui e se continua, e ele tem toda essa parte aqui, né, unida ao seu leito nutricional, a gente chama ele de céssio, um nódulo céssio. Quando ele vem aqui no tecido, aí ele forma um pescocinho, e aí está aqui o nódulo, aí ele volta esse pescocinho e vem para cá, ou seja, ele tem uma pequena raizinha de ligação, um pequeno pedículo de ligação com o tecido de origem, aí a gente chama ele de pediculado. Tá? Então a gente costuma classificar eles assim. Ainda nesse ponto de lesões elevadas, nós temos umas lesões que são um pouquinho diferentes, né, que a gente precisa ser levado em consideração. Então são lesões que têm uma elevação, lógico, né, são lesões elevadas, mas ao invés de ser massa de tecido epitelial ou conjuntivo em seu interior, ele tem líquido. Né, em líquido. A gente chama elas de vesículas, né, quando são pequenas, né, abaixo de meio centímetro, e bolhas quando são maiores. Né. Similares aí a essas vesículas traumáticas que nós temos muito comuns quando compramos um sapato novo, por exemplo, um calo. Você tem ali uma elevação do epitélio e um acúmulo, né, de líquido dentro. Então toda vez que eu tenho elevação da região epitelial ou conjuntiva e um acúmulo de líquido nessa região, a gente chama de bolha. Normalmente ela é circunscrita, né, a vesícula ela é mais circunscrita, pequena, e aí tem um líquido claro dentro. Normalmente é isso. Tá? E a bolha ela já costuma ser um pouco maior, né? A bolha realmente ela é maior. Então uma coleção fluida muito maior dentro. Né? Então o diâmetro é maior. Então, normalmente nós temos nessas lesões um limite ali de meio centímetro ou 5 milímetros. Né? Acima disso tem um nome, abaixo disso tem outro. Mas de maneira geral elas funcionam, né, da mesma maneira. Tá? Ainda falando de lesões elevadas, né? Então nós falamos de elevadas, massas, falamos da bolha, e aí nós temos uma bolha diferente, que é muito comum essa como odontologia, essa dentista tem que saber, não tem jeito, que são as nossas pústulas. As nossas pústulas são lesões também vesiculares, lesões em que nós temos uma cúpula, mas que o conteúdo, ao invés de ser um líquido, é conteúdo purulento.
É muito comum em infecções endodônticas, muito comum em abscessos periodontais, abscessos endodônticos, em infecções odontogênicas, a gente costuma ter esse tipo de lesão. Então a gente chama isso de pústula. E aí acontece algo interessante. A pústula, quando ela excede o limite de tensão tecidual, ela estoura, né? Ela rompe o epitélio conjuntivo e expõe esse conteúdo purulento ao meio externo. Quando ela estoura, ela deixa de ser uma lesão elevada e se transforma numa lesão deprimida, porque fica uma úlcera, né? Aquele tecido, né, rompido. E aí a gente chama esse tecido rompido de fístula. E aí é algo interessante. Normalmente lesões crônicas, nós temos o tecido, né? Ele vai acumulando pus, acumulando conteúdo purulento, aí chega uma hora que ele excede o limite e ele rompe. Esse se transforma numa fístula e aí começa a extravasar, né, o líquido purulento. Cicatriza, se a gente não agir na causa, num elemento dental, numa endo, por exemplo, ou na raspagem periodontal da região em que nós temos aí, né, o acúmulo de secreção, se nós não agirmos na causa, ele vai cicatrizar e vai acumular. Vai chegar uma hora, novamente rompe o epitélio, né, entre aspas, né, estoura, fístula de novo. E fica nessa, pústula, fístula, até que se resolva o problema ou que se perca, né, de vez esse elemento por algum outro tipo de lesão associada. Tá? Então, normalmente é o que acontece. Né? A cárie avança, a doença periodontal avança, perde-se osso, perde-se estrutura, e aí não há mais o que se fazer pelo elemento. Então, são lesões muito comuns, eu acho de bastante interesse clínico para o dentista. Tá? Ainda no tocante às lesões elevadas, pessoal, nós temos outras lesões, são as lesões maiores. São lesões maiores de 1 centímetro, tá? Não, maior de 1 centímetro. Então, até de meio a 1, nós temos ali as consequências abaixo de meio, acima de meio e acima de 1 centímetro. Acima de 1 centímetro a gente já considera, a gente já chama de tumor. Tá? Então ela é denominada tumor. Então são massas sólidas, né? Tecido mesmo denso dentro, tá? E normalmente eles se estendem tanto em comprimento quanto em profundidade. Né? E isso é o que preocupa, porque pega realmente aí uma variedade de tecidos maiores. Né? E a origem também é variada, pessoal. Pode ser odontogênico, pode ser traumático, pode ser neoplásico, pode ter envolvimento ósseo, muscular, só conjuntivo, pode ter todos envolvimentos de todos os tipos teciduais, né? Um tumor misto, pode ser benigno, pode ser maligno. Aí nós temos todas aquelas classificações que vocês já viram, né, em patologia. Né? Mas de maneira geral, passou de 1 centímetro, massa sólida, que também, né, você percebe que ela tem uma evolução em profundidade, a gente já considera tumor. Tá, tumor. Então, realmente merecem também uma atenção especial dentro do ponto de vista estomatológico, para que cheguemos a um diagnóstico correto, lembrando que esse é sempre o nosso objetivo.